a expectativa da Corte diante dessa nova gestão? Olha, todos puderam perceber pelas palavras do ministro Levin e evidentemente pelos que os acompanharão, o ministro Ives Gandra Filho e o ministro Brito Pereira. É uma gestão de muito trabalho, muito diálogo com o Ministério Público e os advogados, que, pela Constituição Federal, administram a Justiça. E o ministro Levin, desde o momento em que foi eleito, vem dizendo que terá como prioridade absoluta a solução desse congestionamento que há no Tribunal Superior do Trabalho e que acaba nos afetando a todos, questão de ordem física, psicológica, e ele tem essa meta como uma meta prioritária na sua gestão. De forma que eu acho que podemos esperar muito trabalho, como todos os ex-presidentes, mas um trabalho nessa oportunidade voltado para a solução que é absolutamente urgente desse número escandaloso de processos que estão no Tribunal Superior do Trabalho. Trata-se de um novo perfil, mas, como sempre, seguindo a melhor tradição do tribunal, o ministro Barros Levin tem uma vocação para a união de todos os ministros, a união da Justiça do Trabalho em torno do ideal de bem servir a sociedade brasileira. O ministro Levin é um juiz com uma trajetória magnífica, um magistrado com uma capacidade intelectual fantástica e que, com certeza, como já declarou, voltará as suas atenções prioritariamente para a atividade fim do tribunal, o que é uma priorização há muito esperada pela sociedade, considerando o volume gigantesco de processos com que a Justiça do Trabalho tem que lidar todos os anos. O ministro Levin, então, com o apoio do ministro Ives na vice-presidência e o ministro Brito Pereira na corregedoria, e certamente com o apoio incondicional de todos os integrantes deste Tribunal Superior, conseguirá levar a Justiça do Trabalho por um caminho de grande eficiência, de grande celeridade, mas também respeitando a capacidade humana dos magistrados para lidar com esses conflitos. As expectativas são as melhores e temos certeza que será um mandato que marcará época na história da Justiça do Trabalho. Na última posse, o senhor escreveu uma poesia. Então, eu me recordo muito bem. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra nessa nova posse. Bom, ao ministro Barros Levin, que assume a presidência do tribunal, o que se pode, humildemente, na condição de seu admirador e de seu amigo, que eu assim me considero, são as palavras de Eduardo Galeano, quando afirma que o caminho da vida é um caminhar rumo ao horizonte. Nós damos um passo e ele se afasta um passo. Damos 2 passos, ele se afasta outro tanto. Mas, afinal de contas, para que serve essa guia do horizonte? Para nos manter sempre caminhando. Eu tenho certeza que o ministro Levin fará dessa caminhada um momento áureo para toda a Justiça do Trabalho. A minha mensagem, na verdade, vai ser essa, que na missão o ministro Levin seja muito abençoado, como todos nós aqui queremos, e que ele tenha certeza, como ele mesmo pediu, que contará com a colaboração de todos os colegas do tribunal. Então, essa, em resumo, a mensagem. Muito simples. Presidente, como o senhor avalia a atuação da Justiça do Trabalho? Com os melhores olhos, né? A Justiça do Trabalho tem uma relevância social extraordinária, porque compõe os conflitos entre trabalhador e empregador, né? Portanto, diminui a área de litigiosidade no país. A Justiça, no geral, faz isso, mas onde mais sobreleva, digamos assim,
esta eliminação da litigiosidade é precisamente na Justiça do Trabalho, porque é onde surgem conflitos, digamos, mais evidentes, né, entre duas categorias. E a Justiça do Trabalho faz esse trabalho inicial de uma grande conciliação, né, que é o ponto central da atuação da Justiça do Trabalho, e ao final, se conciliação não houver, dá-se uma solução adequada ao direito daquele que vai postular no Judiciário Trabalhista. E diante dessa nova gestão, o senhor destacaria algum ponto específico? Eu acho que eu acabei de verificar o presidente Levin falar no combate ao trabalho infantil, que é um dos trabalhos que devem ser feitos por todos os setores da nacionalidade, por todos os órgãos públicos, mas o Tribunal Superior do Trabalho está muito qualificado, muito habilitado para seguir nesse trabalho de combate ao trabalho infantil. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os novos dirigentes? Olha, muito sucesso, mas um sucesso que eu sei que é certo, tendo em vista os antecedentes daqueles que hoje passam a ocupar a direção do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, como é que o senhor avalia a Justiça do Trabalho? Importantíssima, responsável pelo restabelecimento da paz social, já que lida com conflitos envolvendo prestadores de serviços e tomadores. E a alternância na direção da Justiça do Trabalho é democrática e republicana. A nossa confiança plena na nova mesa diretora. E diante dessa nova gestão do TST, o senhor pontuaria alguma necessidade específica? Alguma expectativa específica? A necessidade de conciliar celeridade e conteúdo. Essa é a necessidade maior diante da avalanche de processos. Em primeiro lugar, eu quero fazer o registro da minha admiração pela Justiça do Trabalho. Tive a oportunidade, alguns anos atrás, em Brasília, de exercer funções do Ministério do Trabalho e do Ministério da Justiça. E tive um relacionamento muito próximo com o Tribunal Superior do Trabalho, o que só fez aumentar a minha admiração por esse tribunal e por essa justiça especializada. A Justiça do Trabalho é uma justiça cidadã, preocupada com o bem-estar dos brasileiros, com presença hoje em todo o Brasil, muito bem articulada, com magistrados altamente qualificados, com corpo técnico profissional e uma atuação de muita força em defesa dos trabalhadores no Brasil. Então, estou aqui presente até para parabenizar o novo presidente, que é de meu estado, Minas Gerais, como também o presidente que deixa, Carlos Alberto, e dizer aqui em nome de todos os mineiros, tanto ao ministro Carlos Alberto, que deixa a presidência, e ao ministro Levin, que assume, os cumprimentos e os parabéns de seus conterrâneos. Olha, eu acho que o Tribunal Superior do Trabalho tem sido premiado com excelentes presidências, seja as que saíram, o ministro Dallazen, o ministro Carlos Alberto, seja as que entram, tem garantido e qualificado muito a atuação do tribunal. Eu acho que a presidência do tribunal, a administração que entra, ela entra com um propósito firme de implementar o sistema de processo eletrônico, de melhorar a qualidade e agilidade dos processos de julgamento. E isso é importante não só para nós, somos advogados que atuamos nos casos, mas principalmente para a sociedade. E eu vejo com muito bons olhos, uma expectativa muito positiva essa nova administração que entra. São excelentes ministros que têm uma tradição, uma história, uma carreira que, em última análise, vão premiar mais ainda o tribunal. O que o senhor espera para esse novo momento da Justiça do Trabalho? Olha, é uma expectativa muito boa, né? Muito grande, muito boa. Uma administração que traz um presidente que é uma pessoa de maior respeito, um ministro que sempre foi muito acessível, que sempre foi muito correto com o Ministério Público do Trabalho e com as questões do direito do trabalho, do processo de trabalho de uma forma geral. E dois ministros egressos do Ministério Público do Trabalho, né? O ministro Ives Gandra e o ministro Bito Pereira, foram membros do Ministério Público do Trabalho. Então, a nossa expectativa para nós, do Ministério Público do Trabalho, é a melhor possível em relação ao tribunal. É uma nova administração, são novas ideias, são novas pessoas. E o que eu espero, sinceramente, é que a nossa parceria, o nosso trabalho em conjunto seja cada vez melhor,
da nossa parte, da parte do Ministério Público do Trabalho, nós vamos contribuir para que isso aconteça efetivamente. A emoção é muito grande, porque quando eu e minha mulher começamos a namorar e entramos no cursinho em 53, para sairmos advogados em 58, a ideia era sermos advogados. Quando vieram 6 filhos e o primeiro resolveu fazer direito, nós ficamos muito felizes. Quando ele decidiu vir para Brasília, nós sentimos a falta do filho primogênito. E ele prestou os concursos, chegou aqui ao tribunal depois de passar pelo Ministério Público, e os pais, antigamente, todos diziam, seu filho tem futuro. Agora ele não é mais meu filho, eu é que sou o pai dele, porque agora ele não é mais meu filho, sou eu que sou o pai dele, porque a dimensão dele superou de muito o pai e por isso o pai fica muito feliz com a posse dele hoje na vice-presidência. Perfeito, ministro, mas mesmo assim, qual é aquele conselho especial que o senhor deu para ele essa semana? Sempre, desde criança, e o Ives seguiu permanentemente, primeiro, disciplina, ordem, integridade e, muitas vezes, para poder ser íntegro, muitas vezes tem que ser até desagradável com amigos e com as pessoas para manter uma linha moral. Felizmente, não só o Ives, todos os 5 filhos têm seguido. E este aspecto na ética, no trabalho, na disciplina e na ordem, fazer como os seus instrumentos, os seus sinalizadores de vida, eu tenho a impressão que é uma das características maiores do Ives. Esses 4 elementos, essas 4 formas de enfrentar as dificuldades da vida, porque não é fácil num tribunal dessa dimensão, e sendo ministro já há 15 anos, ele seguir, sem nunca transigir, e sempre seguindo aquilo que os pais procuraram dar, eu considero que para nós pais é o melhor presente. Hoje eu me sinto muito feliz e ao mesmo tempo muito humilde, porque todo o mérito é dele, mas sentimos que o nosso trabalho não foi inútil. Só a última, o senhor como grande jurista no país, qual é a avaliação que o senhor faz da atuação da justiça no trabalho? Indiscutivelmente, hoje nós vivemos uma crise no judiciário. Aliás, nos meus livros, nos meus artigos de jornais, nos próprios programas de televisão, eu tenho procurado mostrar que hoje o Brasil tem excesso de instâncias, excesso de processos, escassez de magistrados, escassez de recursos. O que vale dizer, na prática, nós hoje vivemos um drama pela alta judicialização do país e, ao mesmo tempo, de não termos os instrumentos possíveis para poder atender a vasta multidão de jurisdicionados. Mas eu entendo que houve uma evolução, principalmente depois da emenda 45, que criou o CNJ, que procurou reduzir o tempo dos processos em andamento, mas ainda há muito caminho a seguir. Eu estou convencido que esse caminho que temos a seguir ainda depende menos dos homens, que são muito bons dentro do Poder Judiciário, também no Ministério Público, na advocacia, mas fundamentalmente de encontrarmos como o Executivo e o Legislativo. Perceba que o Brasil é um país que tem mais jurisdicionados proporcionalmente do que todos os países do mundo. E que para atender esses jurisdicionados nós precisamos de uma justiça ágil, de uma justiça atuante, modernizada, onde temos bons homens, mas ainda faltam recursos necessários para chegar ao ponto que queremos. E a Justiça do Trabalho está cumprindo a sua função, mas vivendo as dificuldades inerentes a de todos os tribunais superiores no Brasil. Presidente, qual é a emoção nesse momento? Queria só que o senhor contasse como é que está o coração, a emoção nesse momento de estar assumindo a presidência do TST. Emoção intraduzível em palavras. Porque, como certa vez disse numa entrevista, nunca imaginara que chegaria ao Tribunal Superior do Trabalho, quanto mais na presidência. Mas, chegando à presidência depois de quase 15 anos na bancada, adquiri a experiência que creio
me habilita a exercer a presidência da Corte. Mas o que me conforta é que não será uma presidência isolada, mas plural. Tenho certeza que contarei com a ajuda e a colaboração de todos os meus colegas, porque o que nos une é sempre o engrandecimento do Tribunal Superior do Trabalho, e especialmente com a ajuda indispensável dos servidores da Casa. E a expectativa é a melhor possível, e passada a solenidade e a emoção que é natural, amanhã já estamos aqui pela manhã para iniciar essa gestão de 2 anos, que espero contar com a colaboração de todos.